Olá, olá, o meu nome é Ana Cláudia Damas, sou uma autora publicada e hoje venho-vos falar sobre o que fazer quando tem um manuscrito prontíssimo para ser publicado. Primeiro que tudo vou já dizer que não venho aqui falar sobre como vos ajudar a publicar o livro através de editoras tradicionais. Esse nunca foi o meu caminho e por isso não me sinto à vontade para vos dar dicas sobre uma coisa que nunca fiz. Também não vou abordar muito o como publicar livros através de editoras Vanity, porque apesar de já ter sido uma autora publicada através desse ramo, neste momento sou totalmente apologista de autopublicar. E eu percebo que esse não é um caminho para todos, não foi o meu caminho durante quase 8 anos. Por isso, se te sentes capaz e preparado para autopublicar, continua a ver este vídeo. Ok, então se seguiram os meus videozinhos até agora, já têm o livro totalmente pronto para passar para a próxima fase da publicação de um livro. Se o miolo já está feito, o que é que nos falta? Falta-nos a parte física. Por agora vou-me só focar em livros físicos, apesar de eu já ter e-books também publicados. Então vocês devem estar a pensar que se calhar eu vou falar de criar uma capa para o livro e eu acho que esse não é o passo a tomar a seguir a ter um manuscrito completamente pronto. Isto porque um designer do livro vai precisar de saber quantas páginas tem o mesmo para conseguir criar a lombada, que é esta parte aqui. E isto só conseguimos saber se já soubermos quantas páginas terá o livro. E não saberemos bem quantas páginas terá um livro, porque o documento em Word, onde criamos todo o manuscrito, onde o revemos e revemos e editamos e revemos de novo, não é o documento que vai servir para uma gráfica imprimir. E por isso mesmo, hoje venho-vos falar de paginar um livro. Há quem peça a paginadores para fazer esse trabalho e muitas das vezes, se queremos que seja paginado por um paginador português, normalmente os valores de comissão são muito altos, ao nível de mais de 1000 euros. E eu sei que isso não é para a carteira de qualquer um e também não era para a minha quando publiquei o Não Vales Nada, então eu fui para outro caminho e esse caminho foi educar-me. Eu coloquei na minha cabeça que conseguiria paginar o meu livro da maneira que eu queria, exatamente como eu queria, sem ter de pagar pelo paginador. Óbvio que tive de pagar o programa que estou a usar para paginar o livro, mas esse programa vai ser usado para tantos outros livros que virão por aí, então acho que foi um bom investimento. O programa que eu decidi usar tem bastantes funcionalidades ótimas para a construção de um livro e vou-vos mostrar um bocadinho do que fiz com a paginação do meu novo livro Não Vales Nada, para verem o que eu estou a falar. Aqui temos a nota da autora e aqui já começamos a ver um pouco dos detalhes que eu vos estava a falar. Como já tinha tido uma pequena reunião com os designers só para saber que tipo de capa frontal queria para o livro, e isto é uma coisa que podem fazer antes de começar a paginar, podem procurar logo o designer com que querem trabalhar e podem também começar a ver já as comissões das gráficas para saberem qual será a escolhida para imprimirem o vosso livro. E então, como já tinha tido essa reunião com os designers, eu já sabia o estilo de capa que teria à frente e felizmente trabalho com um par bastante criativo. Já sabia que a capa ia ter elementos musicais, porque em toda a história os capítulos são todos uma música e então faria sentido passar isso para a capa. E como são uma música, eu decidi então tornar todo o livro mais musical possível. Basicamente fui ao interface do Spotify e tentei inspirar-me com os elementos do mesmo, tanto com o início das playlists, a forma como as playlists estão, e então depois o capítulo começa e na parte seguinte já temos aqui uma barra que, como podem ver, vai aumentando enquanto chegamos até às páginas finais. Esta aqui é a página atual e este é o número de páginas totais do livro. E aqui ao lado sempre a menção ao capítulo onde estamos agora. Sempre que há uma pausa na leitura, também tem aqui uma pausa musical.
Os capítulos estão todos numerados assim e lá está, a barra vai aumentando. Para além disto, eu também tenho outros capítulos em que a personagem principal, a nossa Maria, que é uma pessoa real, visto que o Não Vales Nada é baseado nas suas memórias sobre o bullying, tem várias mensagens que troca com amigos e namorados e etc. E eu também quis colocar essas mensagens de uma forma diferente. E depois também consegui ter textos escritos pela própria Maria sobre entradas que ela colocou no diário. Eu não considero nenhuma parte de publicar um livro aborrecida. Eu adoro escrever, eu adoro editar, eu adoro ver os comentários dos alphas e dos beta readers, adoro passar pela fase da revisão e amo fazer a paginação de um livro, porque é uma segunda forma de libertar a minha criatividade e de colocar toda a história que eu já criei a funcionar mais uma vez. Neste livro, claro que tornei as coisas muito mais musicais. Na paginação temos de ter em conta a borda da página, o tipo de letra, espaçamento e justificação de palavras, espaçamento de linhas, tipo de letra, etc, etc, etc. E tudo isso vai condicionar o número de páginas. Visto que encontrei uma tão grande paixão por paginar, também abri comissões para esse tipo de trabalhos, que também deixarei no link da descrição. E só depois de paginarmos o livro é que poderemos ter a certeza de quantas páginas será o nosso livro. A capa final, para além de outras coisas, precisa de saber o tamanho da lombada, que também só a gráfica nos poderá dizer, porque dependendo do tipo de papel e da dimensão em que nós queremos o livro, que nós escolhemos logo quando abrimos o fecheiro para iniciar a paginação. E, claro, através do número de páginas em que acabamos a paginação do mesmo, então eles dizem-nos quanto será o tamanho da lombada. E então, em conversa com a gráfica e com o designer, então podemos avançar para tudo o resto. E pronto, acho que já frisei em demasia o porquê que é importante fazer a paginação neste ponto. Óbvio que isto é a minha opinião e eu estou só a tentar ajudar-vos a publicar o vosso livro da melhor forma e da mais tranquila, sem stresses nem pressas. Se têm algumas questões sobre este ponto, os próximos pontos a tomar ou qualquer outra coisa, por favor deixem nos comentários. Se quiserem comprar o meu novo livro Não Vales Nada, ele estará disponível na descrição. Sigam-me nas redes sociais se ficaram interessados aqui com a saga Colburn. Até ao próximo mês e lemo-nos por aí!